Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo da Caleb Assessoria Empresarial e no vídeo de hoje a gente vai dar uma mini aula a respeito de o que devo pagar quando eu dispenso um funcionário. Fique com a gente! Olá! Antes de eu iniciar o conteúdo de hoje, a minha mini aula, eu quero convidar você a compartilhar os nossos conteúdos, a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito, acione lá o sininho para que todas as vezes que a gente produzir um conteúdo que seja muito legal e relevante para você, você receba em primeira mão. Além de pedir para que você curta, compartilhe, coloque corações lá também, vai ser muito importante para a gente. E também, gente, comente, tire dúvidas, pergunte, para que a gente possa responder para você. E aí, é claro, o YouTube, né, o algoritmo dele vai falar, olha, esse conteúdo é muito legal, ele tem relevância para alcançar mais pessoas. De repente tenha dúvida, como você teve aqui hoje. Eu vou falar com vocês a respeito do que a empresa ou o empresário deve pagar para o funcionário ao dispensá-lo sem justa causa. Algumas dúvidas recorrentes que nós temos recebido lá no escritório, eu acredito que seja muito legal para você também. Então a gente vai fazer um conteúdo que vai te ajudar e eu espero que você compartilhe também. Ah, interessante também, gente, é que esse conteúdo é direcionado para o departamento pessoal, mas além disso, para o empresário também, para o gestor e também para o financeiro da empresa, que aí ele consegue fazer a gestão financeira, trabalha a previsibilidade também, né? Então vamos lá, eu estou com a minha lousa hoje, estou diferente no nosso programa, né? Hoje eu tenho uma lousa para me ajudar a compartilhar com você o conteúdo. E cada tópico aqui eu vou exemplificar e vou poder ajudar você, tá bom? Então vamos lá, dispensa sem justa causa, o que você deve pagar? Por exemplo, você não estava esperando, mas foi obrigada a dispensar um funcionário, né? Dispensar ele sem justa causa, né? Não tem uma causa ali que impactou a empresa para que pudesse dispensar o funcionário. A gente fala que é em relação ao comportamento dele. Foi necessário, foi a readequação da empresa, então você vai dispensar esse funcionário. Bom, o departamento pessoal, ele vai dar uma olhada, né? E aí ele vai começar a fazer, pelo menos, a simulação da rescisão desse funcionário. Vai ajudar bastante você ter uma visão do valor que você vai dispor, né, do seu caixa para poder pagar esse funcionário e liberar ele também para ele buscar novo emprego, né? Bom, se você dispensar o funcionário e falar, olha, eu vou dispensar você hoje, você não precisa vir mais trabalhar. Então, aí chama-se aviso prévio indenizado. Você avisou previamente o funcionário e vai indenizá-lo. Então, o funcionário tem direito ao aviso prévio que equivale ao salário dele. Uma coisa importante, eu vou até começar a riscar aqui de cá, para a gente saber o que eu estou pondo para você, né? Os tópicos que eu, de fato, expus. Aí, com isso, qual é o outro direito que ele tem? Que você tem que pagar? Saldo de salário. Como é que você calcula o saldo de salário desse funcionário? Por exemplo, hoje, né? Hoje é dia 10, um exemplo, tá? Hoje é dia 10, você vai lá, chama o funcionário e vai dispensá-lo. Então, se ele está com aviso prévio indenizado, você vai fazer uma projeção desse aviso prévio, então 30 dias posterior, você vai pagar ele no valor de salário dele hoje. E aí, dia 10, lembra? Dia 10, então, são 10 dias de trabalho. Isso é o saldo de salário dele. Saldo de salário do funcionário equivalente a 10 dias. É o tempo que você dispensou. Isso pode ser no dia 15, então são 15 dias, no dia 20 dias e assim vai. Aí, nós vamos para o próximo tópico. O que o funcionário tem direito quando ele é dispensado sem justa causa? 13º, vou até complementar aqui, ó. Proporcional. Se caso ele for dispensado, né, vamos lá com um exemplo, estamos no mês de junho, então você dispensou esse funcionário, então ele tem a proporcionalidade do 13º, 6/12. Você fala assim, Vera, eu vou dispensar o funcionário em dezembro. Qual é o valor que eu tenho que pagar para ele? O valor do 13º integral, né? E é dessa forma que você calcula. Importante saber em que mês você tá. Aí vamos de novo, eu vou sempre vincular aqui, ó, com a questão do aviso prévio indenizado. Se ele for cumprir e você deu o aviso para ele 30 dias antes e hoje, dia 10, né, ele está chegando no fim do contrato, então você tem os 6/12 para pagar para o funcionário. Se você hoje, dia 10, dispensar esse funcionário
e indenizar, ou se ele for cumprir, aí a gente vem com a questão do mês de julho, ele está com 7/12 de 13º para pagar. Então depende do mês que você está, do dia do mês que você também está, para poder fazer a composição do 13º. Existe a questão do 13º ser integral ou fracional. Por exemplo, se você dispensar o funcionário no dia 15, né, de qualquer mês, ele tem a proporcionalidade de 1/12, porque entende-se que é integral, ele trabalhou mais que 15 dias, ou 15 dias, então ele tem direito a 1/12 a mais. Então, gente, é importante você atentar-se pelos dias de trabalho do funcionário, os dias do mês, para você saber fazer o cálculo efetivo corretamente. Senão você acaba errando aí em 1/12, em dias, e errando o saldo a pagar do funcionário, indenização, isso vai te acarretar alguns problemas. Então, existe aí a avaliação do cenário também. Outra coisa importante, férias. O funcionário tem direito a férias quando ele trabalha 12 meses na empresa. Aí você fala assim, Vera, ok, né, ele trabalhou 12 meses na empresa, eu já paguei essas férias para ele, agora eu vou dispensar. Você tem que também observar a legislação, a convenção coletiva para se atentar à questão das férias também. Quando você põe o funcionário de férias, aí ele volta e você dispensa. Então você tem que se atentar ao que diz a convenção coletiva e a legislação também, tá? Mas nós estamos falando aqui da proporcionalidade, das férias integrais, se caso você tenha pago para ele e se você dispensou. Então se você dispensou esse funcionário, depois das férias, ainda ele tem que observar o aviso prévio ou o aviso do funcionário trabalhado. Aí ele vai ter a proporcionalidade de 1/12 meses. 1/12, perdão. E vamos lá nas férias proporcionais. Fala, Vera, eu tô com o funcionário há 5 meses registrado, então eu vou dispensar, né? Então ele tá aqui, cumpriu o aviso prévio, deu 5 meses direitinho, ele tem a proporcionalidade do aviso das férias. Então férias proporcionais. Aí você vem de novo. Vera, o funcionário tá há 1 ano na empresa, 1 ano e meio mais ou menos, e o que eu devo pagar para ele? Sobre as férias. Férias integrais, se você não tenha pago para ele, deixado ele descansar, e férias proporcionais. Então, férias integrais com as proporcionais. Então, lembra? Você tem que observar o tempo que o funcionário está dentro da empresa, trabalhando. Se ele está com 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí a gente tem que se atentar às férias vencidas aqui, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Isso é importante para você também. E você que é do departamento pessoal, eu tenho certeza que você está acompanhando, né, a trajetória do funcionário, o tempo que ele tem da empresa e tudo mais. Vamos lá. Esse aqui é o básico, né, esses tópicos de cima. Aí, o que o funcionário tem direito quando ele é dispensado sem justa causa? Ele tem direito ao saque do fundo de garantia, os 40% lá do saldo que você vem recolhendo todos os meses. Então, o funcionário está registrado há 5 meses, então todos os meses você recolhe lá, repassa, né? Criam-se uma conta do fundo de garantia, 8% do salário dele. Não é só do salário básico, tá? Então, entra férias, as variáveis, né? E tudo mais. Então, tem que observar isso. Aqui, quando você dispensa o funcionário, você paga 40% numa guia, separadamente, 40% do saldo que ele tem lá na conta da Caixa Econômica Federal, né? Como se fosse uma poupança que você criou para o seu funcionário. Também é uma coisa importante para você observar. Como é que você chega a esse valor aqui, a esse cálculo? Você vai solicitar um extrato para saber o quanto que esse funcionário tem, porque tem uma atualização, uma correçãozinha, para poder aplicar o 40% em guia separada. Aí, o que o funcionário também tem direito? As guias de seguro-desemprego. Né? As guias de seguro-desemprego ainda tem a questão do tempo que ele tem dentro da empresa, né? Então, se ele tem mais de 6 meses, então ele recebe as guias. Né? Quem vai avaliar se ele tem direito a receber o valor, né, do governo para o seguro-desemprego é o próprio governo. E aí você fala assim, Vera, antes dele entrar aqui na empresa, ele comentou comigo que ele já recebeu o seguro-desemprego. Aí ele entrou, tá aqui 7 meses, né, um exemplo, 7 meses. Não é você que vai avaliar se ele tem direito ou não, ou se você vai liberar. Você vai liberar as guias para ele, e ele vai passar por um processo, e depois quem vai falar, olha, você tem direito ou não tem, proporcional ou não, é o próprio governo, tá bom? Então você tem que se atentar a isso. A empresa tem a questão da obrigação de entregar as guias pro funcionário, né, pro colaborador que está saindo. Então aqui, mais um tiquezinho, porque eu acabei de falar. Aí nós vamos na observação da convenção coletiva. A convenção coletiva, ela tem algumas regras. Por exemplo, se você está no próximo, o mês de dissídio da categoria da sua empresa é o mês de julho. Você vai dispensar o funcionário no mês de junho.
E aí, a lei, ela diz o seguinte, que quando você dispensa o funcionário 30 dias antes da convenção coletiva sair, né, do dissídio sair, você paga uma indenização para o funcionário, o valor do salário dele. Aí você fala assim, Vera, tudo bem, eu vou pagar. E se eu dispensar ele no mesmo mês da convenção coletiva? Você vai fazer o quê? Vai fazer a rescisão dele com base, se a convenção não saiu, o piso, a atualização do salário não saiu, você vai aguardar e quando sair você vai fazer uma guia de rescisão complementar, pagando todos os direitos do funcionário com base naquela diferença. Então, olha que interessante e que importante você observar a convenção coletiva da categoria da empresa, né? A convenção coletiva, ela vem muito para também resguardar os direitos do funcionário. Ela também cuida dos direitos do empresário, né, do empregador, mas ela também resguarda os direitos do funcionário. Na convenção coletiva, algumas vezes ela fala sobre você pagar na rescisão o PLR, ela fala sobre abono salarial, algumas indenizações conforme você tiver com o funcionário dentro da sua empresa. Então é importante que você também acompanhe, esteja atento, esteja atualizado dentro da legislação. Houve algumas mudanças, né, na legislação trabalhista, mas não foram muitas, só que tem algumas questões que você precisa observar. Fiquem atentos, tá bom? Bom, no conteúdo de hoje eu falei sobre os direitos, né, o que devo pagar, o que o empresário deve pagar para o funcionário quando ele dispensa, né, o funcionário sem justa causa. Eu espero que eu tenha te ajudado. Vera Araújo, a Caleb Assessoria Empresarial, e eu convido você a acessar o nosso site, que é o www.calebempresarial.com.br. Te vejo no próximo vídeo.